Carlos sempre teve um sono leve. Morava sozinho em um pequeno apartamento no 9º andar, no coração da cidade. E ele se orgulhava disso. Dizia que era apenas uma espécie de instinto urbano, um jeito do corpo nunca desligar completamente, em meio ao barulho constante de carros, sirenes e vozes distantes. Mas naquela noite, ele não acordou, ou pelo menos é o que ele acreditava. A primeira coisa foi o silêncio. Não o silêncio comum da madrugada, aquele que ainda carrega ecos da cidade, mas um silêncio absoluto, pesado, quase físico, como se o mundo tivesse sido desligado. Em certo momento, Carlos tentou se mover. Não conseguiu. Tentou abrir os olhos, mas algo estava diferente. O teto do quarto parecia distante demais. Havia uma luz branca, difusa, sem origem aparente. Apenas luz e algumas sombras que se moviam lentamente. Uma sensação estranha percorreu seu corpo. Não era dor, mas uma pressão interna, como algo por dentro. Então veio o apagão. Carlos acordou na manhã seguinte, com o despertador tocando. Tudo normal, mas ele estava deitado de lado, numa posição diferente da que sempre dormia, e a janela do quarto estava aberta. Ele tinha quase certeza de que a havia fechado. O relógio digital do quarto piscava como se tivesse sido desconectado da tomada durante a noite. Deve ter sido queda de energia de novo, murmurou, ainda grogue de sono. Mas algo parecia estranho, um cansaço profundo, como se não tivesse dormido nada. Os dias passaram, vieram os primeiros flashes de memória, imagens rápidas, desconexas, sempre quando estava quase dormindo ou quase acordando. Uma luz, um som grave e contínuo, aquela sensação de não conseguir se mover. Carlos começou a atribuir tudo isso ao estresse, ao trabalho, à rotina, excesso de telas, até que percebeu um pequeno sinal. Era uma marca pequena, circular, perfeita, na parte interna do seu braço esquerdo. Não doía, não coçava, mas estava ali. Ele não lembrava de ter se ferido. Aquilo não estava lá antes. As semanas passaram e os flashes ficaram mais intensos. Agora vinham acompanhados de sensações físicas. Frio repentino, zumbidos nos ouvidos e às vezes uma impressão aterradora de não estar sozinho, mesmo quando o seu apartamento estava completamente vazio. Certa madrugada, Carlos levantou para beber água e parou no meio do corredor. Algo o fez olhar para o espelho da sala. Um reflexo diferente, rápido, claro demais, como se alguém estivesse o observando através do reflexo do espelho. Piscou algumas vezes e tudo parecia normal novamente. Foi por volta do segundo mês que ele percebeu um padrão. As noites nas quais os flashes eram mais intensos coincidiam com falhas elétricas, falta de energia no bairro, relógio digital piscando, roteador reiniciando sozinho, celular totalmente descarregado. Uma certa paranoia começou a crescer. Carlos passou a gravar imagens enquanto dormia. Instalou um aplicativo que monitorava movimentos. Nada, nenhum som estranho, nenhum movimento fora do comum. Apenas algumas distorções ou chuviscos no vídeo em certos momentos da gravação. Mas o seu corpo dizia outra coisa. Até que uma certa noite, ele acordou, ou pensou que acordou. Estava deitado na cama, mas não conseguia se mover. O quarto estava muito escuro, exceto por uma luz difusa que entrava pela janela. Era uma luz branca, pulsante, e estava se movendo.
Lentamente, o coração de Carlos disparou. Ele tentou gritar. Não conseguiu. As sombras voltaram, dessa vez mais nítidas, altas, magras, com movimentos lentos demais, estranhos demais. Uma delas se aproximou. Carlos sentiu algo tocar a sua testa. E então, ele acordou, suado, ofegante. O quarto, completamente normal, sem luz branca, sem sombras, janelas fechadas. Foi um pesadelo, disse para si mesmo, tentando acreditar. Mas algo o fez levantar imediatamente. Foi até o espelho no banheiro e viu, na lateral do seu pescoço, no lado esquerdo, uma nova marca. Diferente da anterior, parecia mais profunda, também não coçava, nem doía. Pequenos fragmentos de memória começaram a se conectar. A luz não era difusa, era luz ambiente. Um ambiente clínico, frio. As sombras não eram só sombras. Lembravam pessoas, observando, se movimentando. Teve a impressão, uma sensação de cama fria, seu corpo imóvel e as sombras ao seu redor. Carlos decidiu ignorar, seguir a vida, não pensar nisso. Era mais fácil e mais seguro. Até que aconteceu um encontro inusitado. No dia seguinte, no metrô, voltando do trabalho, ele sentou ao lado de uma mulher mais velha. Ela o observou fixamente por alguns segundos. Em voz baixa, disse: "Você também, não é?" Carlos não entendeu. "Também o que, senhora?" Ela apontou discretamente para o pescoço dele, exatamente para a marca. Depois, abaixou a gola da sua blusa. Havia uma marca idêntica nela. E a mulher disse: "Eles não apagam tudo." O mundo de Carlos pareceu desacelerar, ficar em câmera lenta. "Do que a senhora está falando?" perguntou. Ela olhou fundo nos olhos de Carlos e disse: "Você vai começar a lembrar." "Lembrar o que, senhora?" O metrô parou na estação. Ela levantou e, antes de sair, disse apenas: "Você vai saber." Carlos desceu na estação seguinte. Não lembrava de ter decidido isso. Apenas desceu. Caminhou sem rumo, com a sensação crescente de que algo estava muito errado. Naquela noite, ele não conseguiu dormir, mas em algum momento apagou e sonhou, ou talvez lembrou. Ele não estava no seu quarto, nem na cidade, e, pela primeira vez, as sombras olharam diretamente para ele, olhos grandes e totalmente negros, cabeças enormes, desproporcionais, pele cinza, altos e magros, mãos com 4 dedos, sem nariz, boca minúscula. Carlos acordou gritando, mas o grito morreu antes de sair, porque ele percebeu algo. Ele não estava mais na sua cama, e o silêncio era absoluto.